Os estudos preliminares relativos ao aumento de capacidade e modernização da ligação rodoviária Belo Horizonte-Governador Valadares da rodovia BR-381 foram elaborados por um consórcio de 3 empresas de consultoria com larga experiência em projetos rodoviários desenvolvidos na área. A Consol Engenheiros Consultores, a empresa líder do consórcio, elabora estudos e projetos para trechos específicos dessa rodovia desde 1967. Época do projeto de pavimentação da então rodovia MG4 entre Governador Valadares e Ipatinga. A Eneco S.A., Engenheiros e Economistas Consultores, realizou diversos estudos de traçado e de viabilidade desse corredor desde os primórdios da década de 70, tendo sido responsável pelos projetos de faixas adicionais entre Belo Horizonte e João Olevade e pela travessia de Ipatinga, entre outros. A Contec Consultoria Técnica Limitada realizou igualmente diversos trabalhos de consultoria rodoviária, sendo o mais recente representado pelo projeto básico do anel rodoviário de contorno da região metropolitana de Belo Horizonte. Trecho alternativo complementar ao atual anel rodoviário. Os estudos preliminares da BR-381 envolveram equipes constituídas de mais de 150 profissionais, entre técnicos de nível médio e superior, das mais diversas especialidades. Trabalho em um processo integrado de comunicação com fiscalização do DENIT. Foram mobilizados engenheiros de tráfego, de traçado, de aerofotogrametria, de pavimentação e de cálculos estruturais, de drenagem, sinalização e desapropriação. Economistas especializados em viabilidade econômica rodoviária e especialistas em estudos ambientais, como biólogos, geógrafos, geólogos, historiadores, arquiteto urbanista, arqueólogo, médico veterinário, assistente social e advogado. A administração do contrato foi conduzida pela Diretoria de Planejamento do DENIT em Brasília. A parte técnica do estudo foi coordenada por uma equipe local de acompanhamento e fiscalização através da Superintendência Regional de Minas Gerais, cuja colaboração no fornecimento e na troca de considerações técnicas sobre o empreendimento foi de fundamental importância para a obtenção do resultado que ora se apresenta. A complexidade do empreendimento, que se caracteriza por uma via com intenso volume de tráfego, implantada em um relevo de difícil transposição, com diversas travessias urbanas, com estatísticas de acidentes expressivas, mas de grande potencial econômico para o país. Os trabalhos realizados envolveram um conjunto complexo de atividades, tendo-se conduzido simultaneamente os estudos de pré-viabilidade, plano funcional e estudos ambientais, iniciando-se pela elaboração de um diagnóstico técnico-ambiental das principais alternativas de ligação entre o sul e o nordeste do Brasil. No campo da pré-viabilidade, os estudos envolvidos constituem inicialmente da caracterização da malha rodoviária atual, dos estudos de tráfego e de uma análise socioeconômica preliminar dos corredores envolvidos. O objetivo básico dessas atividades foi o de identificar e avaliar o conjunto de rodovias que, de alguma forma, poderão ter seu volume de tráfego modificado em função das obras previstas para a ligação Belo Horizonte-Governador Valadares. As rotas selecionadas integram o fluxo rodoviário entre São Paulo e também o sul do país e os demais países do Mercosul, e a região nordeste do Brasil, bem como o corredor leste-oeste, que conecta Belo Horizonte e a região central do país, com os portos do Espírito Santo. Além disso, foi avaliada a tendência de expansão das principais cidades nesses corredores, considerando as principais atividades econômicas e seus impactos no sistema de transporte regional. Os estudos de tráfego realizados serviram para a estimativa dos volumes médios atuais e futuros de circulação de veículos nos diferentes segmentos da rodovia em pauta. Por fim, foram avaliadas as perspectivas de expansão econômica e social da área de influência da rodovia, tendo-se realizado inclusive uma análise intermodal de transporte,
contemplando o sistema ferroviário que opera na região. A capacidade da rodovia atual foi outro item objeto de análise aprofundada, tendo-se concluído pela necessidade de intervenções ao longo de todo o trecho, alguns deles em caráter emergencial. Com base nesses estudos, foram feitas recomendações com relação às intervenções e ampliação e melhorias na rodovia analisada. O plano funcional, por sua vez, procurou identificar os locais em que a rodovia atual poderia ser aproveitada com relação aos estudos de modernização, de modo a atender a uma demanda de tráfego prevista ao longo de um período razoável de operação, estabelecido pelo DENIT em 20 anos. Nesse contexto, foram analisados, além da capacidade e qualidade da operação, os aspectos de segurança, envolvendo os raios das curvas, as rampas com suas declividades, as interseções existentes, as questões das travessias urbanas e a utilização da rodovia por ciclistas e pedestres. Com base nesses estudos, nos dados de tráfego geológico, geotécnicos e hidrológicos levantados e também nos levantamentos aerofotogramétricos realizados, foram propostas intervenções na rodovia, consubstanciadas em melhorias de traçado, ampliações da plataforma existente, faixas adicionais, identificação dos trechos que deverão ser duplicados e necessidade de variantes. Todos os estudos foram executados em simultaneidade com as equipes de meio ambiente, de modo que as medidas propostas na área de engenharia pudessem ser de pronto avaliadas sob o aspecto de impactos ambientais, evitando soluções divorciadas do contexto ambiental para o empreendimento. O estudo ambiental conduzido pode ser considerado como um dos mais detalhados realizados no Brasil em trabalhos rodoviários dessa natureza. Foram abordados de forma específica todos os aspectos considerados importantes para o empreendimento, a começar pela definição de sua área de influência, a análise da legislação aplicável ao estudo e avaliação da importância do empreendimento face aos projetos colocalizados nos campos de energia, saneamento básico, mineração e turismo. Foi ainda realizada uma pesquisa inédita em estudos deste teor, referente à percepção ambiental do empreendimento por parte das comunidades atravessadas pela rodovia e suas expectativas em relação ao tratamento proposto de ampliação e melhorias. Em seguida, foi realizado um diagnóstico dos meios físico, biológico e socioeconômico. A qualidade ambiental através da avaliação de impactos ambientais e do passivo ambiental existente foi outro conjunto de atividades detalhadas no estudo, para em seguida ser elaborado o prognóstico ambiental, abordando as situações com e sem o empreendimento e recomendações quanto ao controle ambiental. O estudo propôs uma detalhada estruturação dos programas e projetos a serem implementados em todas as fases subsequentes, envolvendo os projetos executivos, a construção e operação da rodovia, enfatizando os aspectos de compensação ambiental, desapropriação e reassentamento. De posse dessa massa de dados, o estudo realizou a avaliação econômica dos investimentos provistos. Convém destacar que o grau de detalhamento do presente estudo é compatível com estudos finais de viabilidade técnico-econômica. Isso se deve ao fato de terem sido utilizados poucos dados parametrizados, já que, em sua maioria, os custos e benefícios interferentes com o processo aplicado foram determinados especificamente para as condições da ligação rodoviária Governador Valadares, Belo Horizonte. Nessa análise final, foram considerados os seguintes itens de custos: da ampliação e modernização da rodovia, da manutenção e conservação, da operação dos veículos, do tempo de viagem dos passageiros e da entrega das cargas e dos acidentes de trânsito. Os benefícios considerados nessa avaliação foram as reduções de custos da operação dos veículos, do tempo de viagem dos passageiros, do tempo de entrega das cargas e da redução dos acidentes de trânsito. A avaliação econômica constitui-se da obtenção dos parâmetros relativos ao benefício líquido atualizado, benefícios menos custos, relação benefício sobre custo e taxa interna de retorno.
Os estudos realizados nessa primeira fase do programa de modernização da rodovia Belo Horizonte-Governador Valadares permitiram concluir ser um empreendimento altamente viável.